Atenção, por favor. Apresento a vocês meu produto ultra fofo e de edição limitada. O bonequinho é super macio e feito de materiais sustentáveis. Eu já tenho um. Você quer um pra você? Então clique no link da descrição e compre um Detetive Void todo seu. O agente Ronald esperava viajar muito em seu primeiro mês de trabalho, mas não esperava ser jogado no meio do nada, na Rússia. Este não era de forma alguma o lugar que Ronald pretendia visitar. Junto com outros soldados, ele foi enviado para lá para verificar rumores sobre algum tipo de floresta encantada, onde supostamente vivia uma bruxa. Embora Ronald trabalhe para a Fundação SCP, ele está cético sobre a maioria das tarefas da missão. Afinal, nas primeiras semanas de trabalho, todas as viagens de combate acabaram sendo alarmes falsos. Esta floresta encantada está localizada ao lado de uma pequena cidade abandonada. Depois de inspecionar as 3 primeiras casas, Ronald vomita. Nas 3 residências, encontraram vários corpos roídos, e todas as vítimas estavam sem seus membros. Ronald fica desconcertado com o que viu, mas continua mais apegado a explicações racionais. Ronald sugere que animais selvagens locais, talvez lobos ou ursos, tinham sido os culpados pela morte dessas pessoas. Porém, ordens são ordens, então os soldados entraram floresta adentro, seguindo as pegadas de sangue. Ronald fica atrás na formação disposta pelo grupo. Alguns quilômetros depois, o rapaz ouve seus colegas falando sobre alguma teia gigante. Ronald faz algumas perguntas para obter esclarecimentos, mas não houve resposta. Os que caminham na frente simplesmente começam a rir, e comentários sem sentido ou ininteligíveis são ouvidos de suas bocas. Ronald é um cara inteligente e percebe imediatamente que é melhor não tocar nas teias. Ele abre o caminho com o cano de sua metralhadora. Quanto mais Ronald avança, mais grossa está a teia e mais baixas ficam as vozes de seus colegas. O soldado chama todos pelo nome, mas ninguém responde. Apenas um barulho distante é ouvido, de ramos ou ossos. Ronald sai para um prado aberto e encontra uma imagem estranha na frente dele. Um de seus companheiros está andando em um círculo, com um brilho alegre em seus olhos, sorrindo enquanto murmura algo sob sua respiração. Ele não reage às palavras de Ronald. Quando o soldado dá um passo à frente, seu companheiro é derrubado por algo forte e rápido. Ronald nunca tinha se deparado com um animal capaz de tal coisa antes. Mas então o homem vê que não era de forma alguma um animal selvagem. Uma senhora com muitas rugas e uma aparência bem desarrumada começa a roer os membros do soldado sedado, que continuava sorrindo como se nada tivesse acontecendo. Ronald descarrega todo o pente de sua metralhadora na cabeça da velha sanguinária. Ela cai no chão sem sinais de vida. O agente contata a base e diz que o objeto havia sido eliminado. Naquele momento, ele sente algo molhado em seu pescoço. Ronald ia se virar, mas então sua mente se preenche com uma espécie de felicidade inexplicável. O cara se sente tão bem que nem percebe como os dentes da bruxa estão cravando em seu ombro. De Ronald, só sobrou metade de um fêmur. A assustadora bruxa foi posta sob contenção pela Fundação, sob o número SCP-352. Dada sua origem russa, muitos funcionários chamam o objeto de Baba Yaga. Esta anomalia é uma senhora magérrima, cuja idade e etnia não podem ser determinadas com precisão. Perguntar sobre isso diretamente para ela é mais difícil ainda. O objeto é incrivelmente agressivo com as pessoas, e seu discurso, composto de nada além de ameaças e promessas de vingança, é difícil de ser entendido. A velha fala em um dialeto desconhecido da antiga Rússia, com um sotaque bastante difícil de entender. A força, resistência e velocidade da mulher seriam invejadas até mesmo pelo agente da Fundação mais fisicamente preparado. Ela levanta facilmente objetos com mais de 200 quilos e corre a uma velocidade de mais de 70 km por hora. As balas com as quais Ronald esperava neutralizar a criatura são inúteis contra a senhora. Ela já sobreviveu a decapitação, desmembramento, estripamento e muitos outros procedimentos que seriam mortais para pessoas comuns. Em todas as vezes, a bruxa voltou à vida, independentemente do grau de dano sofrido. Quanto mais prejudicado foi o corpo dela, mais tempo demorou para se regenerar. Suas entranhas são iguais às de uma senhora comum, mas a análise de tecidos não confirmou se pertence a alguma espécie humana. Uma das habilidades anômalas do objeto é o crescimento de cabelo em seu corpo. A bruxa costuma controlar esse processo. Os cabelos são como vidro e crescem a uma velocidade de vários metros por hora. Eles são quase invisíveis devido à sua transparência e pequeno diâmetro. Havia um monte destes onde o objeto foi encontrado, notados e evitados por Ronald. Suas teias secretam uma enzima especial,
também encontrada em quantidades maiores na saliva da idosa. Após o contato com o corpo humano, a enzima quase imediatamente afeta o sistema nervoso da vítima. A pessoa enfeitiçada por essa substância entorpecente não sente dor, enxerga alucinações e entra em estado de euforia. O pensamento e outras funções cognitivas ficam totalmente desativadas. Se uma pessoa receber uma dose fraca, mas não for mordida pela bruxa, dias depois o efeito desaparece. Doses fortes mantêm as pessoas para sempre neste estado de alegria, mas vegetativo. 99,9% de todas as mordidas da bruxa ocasionam este estado. Acho que você já adivinhou que o alimento favorito da anomalia é carne humana. Apesar de sua óbvia superioridade de força, a bruxa não gosta de lidar com vítimas agitadas e que mostrem resistência. Afinal, pessoas envelhecem. Em vez disso, a anomalia prefere tecer grossas teias com seu cabelo. A criatura então espera a vítima ser exposta à enzima, momento em que se tornam mais submissas. Baba Yaga é bastante econômica e gosta de consumir uma refeição ao longo de vários dias. E para que a comida não fuja e rasteje, a bruxa morde suas mãos e pés. Deixadas sem membros, as pessoas continuam em um estado de prazer e alegria até falecerem. O ser anômalo acabou até forçando o pessoal da fundação a se rebaixarem a selvagens práticas primitivas, pois eles regularmente levam para a bruxa crianças. Sim, pasmem. Ela é alimentada exclusivamente com crianças selecionadas com menos de 2 anos de idade. Alimentá-la com funcionários da classe D não seria problema. Afinal, são criminosos, que em geral também são imorais. Mas que crime terrível os bebês devem ter cometido para merecerem um destino tão terrível? O fato é que esta é a única saída. Se a bruxa não for dado o que ela quiser, ela vai fugir e então muito mais pessoas serão prejudicadas. Ainda assim, se a bruxa atacar qualquer funcionário, ela é punida e fica sem comida por um mês. A gestão da fundação está considerando o uso de 2 anomalias que ajudariam a economizar bebês. Isto é, salvar as vidas deles, óbvio. Trata-se principalmente do SCP-604. Este objeto é um conjunto com 19 pratos e 21 copos. Alimentos e bebidas colocados em um destes pratos anômalos se transformarão automaticamente em carne e sangue humanos. Mas não só sangue, os copos podem se encher com qualquer fluido de origem humana. Outra opção possível é o SCP-1680. Este é um grupo de meninos de 8 anos geneticamente idênticos, cada um deles sendo um clone de Tyler Buchanan, que desapareceu em fevereiro de 2007. Todos esses garotos se consideram o Tyler original. E aqui está a questão. Não há problema em alimentar a bruxa com clones, mas não se sabe o que acontecerá se o objeto de repente sentir o gosto do menino real. Talvez os SCP-1680 deixem de existir completamente. Além disso, a bruxa provavelmente se cansará de comer o mesmo menino, que, entre outras coisas, não está incluído na faixa etária favorita da idosa. Eu acho que o SCP-604 seria a melhor fonte de alimento. É estranho não ter sido usado até agora, nem experimentalmente, mas tenho minha própria explicação para isso. Acho que a pessoa encarregada de alimentar o SCP-352 simplesmente é um tipo de vilão extremamente cínico e odioso. Vamos nos referir a ele como o M, por conveniência. M era uma criança comum. Ele nunca era intimidado, mas ninguém queria ser amigo dele também. Ele não era espancado pelos valentões da escola, mas também não era convidado para festas legais. E na adolescência, todas as garotas rejeitaram o M. Então ele cresceu, conseguiu um emprego na Fundação SCP e provou o sabor do poder. M decidiu se vingar de todos os que o trataram mal. Ele desenterrou os endereços e biografias de todas as garotas que o rejeitaram, assim como os meninos que não quiseram ser amigos de M. Ele tinha sede por vingança e queria ver essas pessoas sofrerem. Motivado pela necessidade de alimentar a bruxa com crianças pequenas, ele sequestrou os filhos e filhas recém-nascidas de seus antagonistas escolares. A gestão da fundação não queria recorrer a tais medidas, mas M conseguiu convencê-los de que era a única maneira de fazer o trabalho. E então, quem aqui é o maior mal neste caso? Uma bruxa que essencialmente come pessoas ou uma pessoa comum, que não pensa 2 vezes para se vingar por qualquer meio disponível? Mas não vamos apressar as conclusões, pois tem outra variação da história em mente. Nem todos os funcionários relataram contato com o cabelo do objeto. Apesar do contato com a idosa ser proibido, alguns funcionários podem acidentalmente tropeçar em seu cabelo fino perto da câmara de contenção. É possível que microdoses da enzima SCP-352 provoquem efeitos incomuns. Penetrem no cérebro e forcem a vítima a fornecer à bruxa crianças com menos de 2 anos. Afinal, de que outra forma poderíamos explicar tais atrocidades por parte dos funcionários da Fundação? Um dos pontos-chave na biografia dos objetos SCP sobre essa questão, eu ignorei a sua origem. Fiz isso porque considero Baby Yaga da Rússia apenas como parte de um grupo mais amplo de anomalias ao redor do mundo. Certamente em qualquer país existem lendas sobre tais bruxas, que talvez não sejam lendas.
Compartilhe conosco nos comentários o que você acha que pode ter alguma relação com o SCP-352.